Pai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por essa manhã e que o Senhor possa trazer a revelação, trazer, meu Deus, o teu cuidado, a tua manifestação sobre as nossas vidas. Te adoramos de uma forma simples e rendemos, meu Pai, humildemente o nosso coração ao Senhor, pedindo que o Senhor nos trate e livra-nos, ó Pai, de todas as obras do orgulho, todas as obras da soberba, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, queridos, ontem não pudemos estar, estávamos, tinha chegado muito tarde no dia anterior e acabou que não quis entrar pela manhã, apesar que, falei, no outro dia eu vou dormir até umas 10 horas da manhã, era 6h15, eu estava de pé. Meu Deus, como já desmarquei a aula, não vou marcar de novo, né? É complicado essas situações. Mas a gente está falando sobre Mateus, capítulo 5, a respeito do sermão que nós chamamos, que foi denominado como Sermão da Montanha. E estamos trazendo esse sermão profético de Jesus, essas palavras de alinhamento a respeito de reformas que estavam sendo feitas dentro da estrutura até mesmo da Torá, né? Porque ele começa dizendo algumas coisas e isso é bem bacana. Versículo 13, nós falamos no versículo 1 até o versículo 12. Versículo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelo homem. Então, um outro ponto que Jesus coloca aqui nesse sermão dele, lembre-se, querido, que a cada palavra a gente relaciona isso como versículos, capítulos e versículos, porque é uma forma de aproveitar mais a palavra do Senhor. Lembra que nós já falamos um pouco sobre isso? Aquilo que é valioso é fracionado em pequenos pedaços. Tudo que não tem valor nós temos que ter grandes quantidades, como já sempre fazemos a analogia do ferro, que você precisa medir por tonelada, e o ouro que você mede por grama, de tão valioso que ele é. Então, uma tonelada de ferro, às vezes, equivale a uma grama de ouro. Né? Então, o valor de, de como que eu posso falar, a caracterização do valor agregado desse material. E por que a Bíblia, então, eu entendo assim? Porque ela foi fracionada em versículos, porque toda a escritura é muito valiosa. Cada palavra tem um ensinamento e o espírito da palavra em cada palavra que é colocada ali. Ou seja, é direcionada e viva. Então, dentro desse contexto, é dividido em versículos para que a gente possa pegar em pequenas frações e dar atenção merecida, para não ficar um texto comprido e a gente não conseguir meditar. Mas isso daqui foi um discurso de Jesus, um discurso total. Então, Jesus vinha falando, né? Jesus vinha falando, 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 e ele acabou de falar ali da questão das bem-aventuranças, dos prossiga, as respostas, né? Eu até coloquei como esse título, né? A resposta das orações que fazemos, como alcançar o reino dos céus, seja humilde, né? Seja simples, como ver Deus, seja manso. Então, assim, quer dizer, como herdar a terra, seja manso, seja uma pessoa que aceita o tratamento. Então, o que a gente vai falando, foi falando nesse sentido. E aí depois, então, Jesus chega falando que nós somos o sal da terra. Irmãos, isso parece ser muito óbvio que nós vamos falar, né? Mas nessa simplicidade nós precisamos entender a essência. Sal é aquilo que dá sabor. Sal é aquilo que realça o sabor. Sal é aquilo que traz aliança. Sal é aquilo que fixa.
Sal é aquilo que também tira e mata as bactérias, ou seja, é antisséptico. Sal é aquilo que cura, né? Ele limpa as feridas. Então, sal, ele sempre está ligado a uma questão de realçar algo e curativo. O sal é isso. O sal é aquilo que, quando entra dentro de um alimento, ele vai sempre realçar, ele vai sempre ativar o sabor de algo, né? Quem nunca comeu aí uma manga com sal? Por que como com sal se a manga é doce? Porque a gente vai realçar esse sabor. Então, tudo que você colocar um salzinho, o sabor parece que fica mais amplo. Se você comer algo sem sal, parece que fica sem gosto, né? Então, o sal, ele realça o gosto daquilo que está. Mas o que eu acho mais interessante é Jesus dizendo o seguinte: se o sal vier a ser insípido, a palavra insípido é ser totalmente tolo, fazer uma tolice, tornar sem sabor, ou seja, perder a força, seria essa palavra, perder a força do sabor. Essa é a maior expressão disso. Mas essa palavra essa não parece cômica aqui. Mas a palavra é moraino, que é o insípido. E essa palavra vem de moros. E moros significa incrédulo. A palavra que ele está dizendo aqui é isso. Se você vier a ser incrédulo como sal, se você vier a perder a tua força de ativação, não tem como restaurar esse sabor mais. Não tem como voltar a ter esse sabor. Isso é uma coisa bem interessante que o Senhor ele está trazendo, e eu vou pegar para a linha que nós estamos trabalhando de ministério. Ele diz o seguinte: se você foi ativado para ser um realçador de sabor nesse mundo, para trazer essência para esse mundo, e se você perde a essência porque você é tolo, dificilmente o Senhor vai conseguir reativá-lo de novo para que você seja esse realçador de sabor. Dificilmente aqueles que entram na incredulidade voltam a ser aquilo que eles deveriam ser. Dificilmente aqueles que estavam ativados para ser algo, eles voltam a ser aquilo que eles foram programados para ser. Essa é uma visão que eu estou passando aqui, entendeu? Eu estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que fica difícil. Quantas pessoas já desanimaram do seu chamado, desanimaram da sua, da sua essência, ou da sua caminhada, e depois quão difícil é voltar a ter aquele amor, aquela paixão não, mas aquele amor, aquele vigor, essa é a palavra, aquela força de estar voltando a fazer o que precisava fazer. Aí a pessoa se torna insípida, a pessoa se torna, como que eu posso falar? Sem graça, ela não consegue mais fazer o que tem que fazer. Então o Senhor está dizendo, olha, se você perder a ativação, se você perder aquilo que você foi chamado para fazer, não te serve mais nada. Você se torna inválido no reino. Para e pensa um pouquinho nisso. Queridos, se você foi chamado para fazer algo e você perdeu a essência do que você foi chamado, desculpa, mas você não presta para mais nada. Para que a gente vai ter um sal que não dá sabor? Para que nós vamos ter um sal que não tem mais a sua essência de sal? Ele vai ser o quê? Areia. Vai ser um negócio sem sentido. Agora deixa eu te dizer, se o Senhor te chamou como um pastor e você perdeu a tua característica pastoral, você não quer mais ser pastor, você não quer mais ser ministro, você não quer mais obedecer a Deus nisso, você não quer mais fluir no teu ministério, para que você vai servir no reino? Você perdeu o sentido, irmão. Não tem mais sentido para a tua vida no reino. O reino não vai ter mais sentido, ou seja, não vai ter mais sentido o reino fazer algo por você. Entendeu? Sim, uma pergunta aqui, né? Mas Deus não pode reativar?
Sim, mas lembre-se que tudo aquilo que Deus vai fazer em nós precisa de um consentimento nosso. E se a pessoa já decidiu no seu coração que não quer ser aquilo que ele quer que ele seja, então, entre aspas, Deus não vai fazer. Porque Deus não viola a nossa vontade. Né? Aí vem a guerra entre os arminianos e os calvinistas, né? Mas Deus pode tudo e Deus faz tudo. Sim, Deus pode tudo e faz tudo, porém nós não somos marionete. Tem a nossa vontade. Ah, mas como assim, apóstolo, tem a nossa vontade? Deus não é soberano? Sim, ele é soberano. Ele é soberano e sabe o que você vai decidir. Mas mesmo assim, ele deixa você fazer. Como Adão. Você acha que Deus não sabia que Adão ia pecar? Sim, sabia. Mas por que Deus criou? Porque ele deu esse livre-arbítrio para o homem. Nós precisamos aprender a escolher e tomar as nossas decisões. Nós só seremos julgados pelas decisões que temos a responsabilidade. Eu não posso ser julgado por aquilo que eu não tenho responsabilidade. Imagine, eu for condenado aqui, ser preso pela Segunda Guerra Mundial, nem estava lá. Mas por que eu vou ser condenado por isso? É a mesma coisa. Como Deus vai te dar galardão ou vai te colocar no céu ou no inferno se você não tem responsabilidade pelos teus atos? Então, a tua, a tua, como que eu posso dizer? A tua, a tua decisão em servi-lo vai trazer muitas coisas, vai trazer muitas ativações. Aí muitos perguntam, mas e Jonas? Jonas não teve escolha. Irmãos, Jonas teve escolha. Ele teve escolha. Ah, mas ele fugiu. Sim, ele fugiu e Deus levou ele para lá de novo. Por quê? Porque o cara era um cara temente, o cara era um cara que ele não estava fugindo de Deus, ele estava fugindo dos ninivitas. Não era uma fuga de Deus, ele conhecia Deus. Vê a conversa que ele tem acerca das coisas, você vê que ele estava fugindo dos ninivitas e não de Deus. E aqui nós estamos dizendo de uma pessoa que está fugindo de Deus. Então é uma outra questão. Então, olhando para esse ponto, o Senhor está dizendo isso. Se o sal deixa de ser sal, ele não presta para mais nada. Irmãos, se você deixa de ser um cristão, você não presta para mais nada. Se você deixa de ser aquilo que Deus chamou você para ser, você não presta para mais nada. Cada um de nós temos uma essência no reino. Parece meio uma palavra meio coisada, né? Mas nós precisamos entender que você foi chamado para algo. E se você não está entrando naquilo que você foi chamado para ser, o que você vai ser? Ah, mas eu sou filho de Deus. Tá, tudo bem, beleza. Eu não estou colocando aqui salvação em jogo. Eu estou dizendo aqui a tua vida no reino. Eu sempre gosto de frisar isso, porque salvação é uma coisa. Salvação é algo no teu espírito, né? A salvação é algo que o teu espírito está vivo, né? E aquela coisa toda. Eu estou dizendo aqui a tua vida no reino, a tua vida de governo. Então, se um prefeito deixa de ser prefeito, ele perde a essência daquilo que ele foi chamado para fazer. Se o mestre deixa de ser mestre, o professor normal, ele perde a essência que ele foi chamado para fazer. Se você foi chamado em Deus para ser algo e você não é aquilo que Deus chamou você para ser, você perde a essência, ou seja, você se torna inválido no reino. No reino de Deus, você não tem mais sentido em existir. Por quê? Porque você foi colocado com uma função e essa função você não está mais exercendo. Né? Então, a gente vai ver aí que isso é algo que precisamos entender. Jesus está dizendo acerca da vida com o reino. E aí, depois, no versículo 14, ele já começa a falar de novo, mas ele fala do sal, a outra ele fala da luz. No 14 ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Veja, irmãos, que novamente eu coloco, isso é na terra, isso é no reino. E ele coloca, olha, no versículo 16, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que esse negócio, não estou nem aí, que vão pensar. Depende, querido, que esse negócio não estou nem aí.
Eu escuto, às vezes, isso demais. Eu não estou nem aí daqueles que vão pensar porque eu sou cristão. Eu não estou nem aí. Agora, eu não estou nem aí porque eu estou fazendo o que eu quero, não. Aí você não está brilhando a luz de Cristo diante dos homens. E o próprio Senhor Jesus disse que brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras. Entende? Eu já vi muitas pessoas falando isso, por quê? Por causa de más obras. Então, você falar, não estou nem aí do que estão pensando de mim por causa de más obras, isso não é bíblico. Agora, não estou nem aí por causa das minhas boas obras, estão me julgando, amém? Não estou nem aí. Agora, pelas minhas más obras, não, querida, a minha luz tem que brilhar. Olha, a tua luz sempre vai brilhar. E a luz que está em ti tem que ser a luz de Cristo. A luz que brilha em você tem que ser a luz da glória. Porque se for outra luz, também não é a luz que tem que brilhar. Então você é sal e você é luz. E tudo isso tem que manifestar nos homens algo que foi proposto a manifestar. Nesses dois versículos, Jesus está dizendo exatamente algo que tem que ser e que parou de ser. Amém? Algo que tem que ser e parou de ser. O sal, que tem que ser o ativador e realçador e não está sendo. A luz, que tem que trazer algo e não está trazendo. Então, isso é aquilo que precisamos entender. Se nós fomos chamados para algo e não estamos sendo aquilo que fomos chamados para ser, então perdemos o sentido e não prestamos para mais nada. E dificilmente conseguiremos ser reativados nisso. Eu não estou dizendo impossível, estou dizendo difícil, não da parte do Senhor, da nossa parte de querer ser ativado. Bem? De querer voltar. É como uma pessoa que se desvia do caminho. É mais fácil você ganhar um incrédulo do que um desviado. Porque o desviado, ele sabe daquilo que ele tem que fazer, mas ele não quer. Sabe, quando ele já passou por algo, uma outra questão, pessoas que ficaram muito feridas com a igreja. Então, às vezes, ele já não quer mais congregar, ele não quer, não quero. Então, eu já perdi aquele negócio. Então, a pessoa que já passou por isso e foi ferido nisso, dificilmente entra para poder fluir de novo dentro disso. Então, isso é o que o Senhor está dizendo. Cuidado para você não deixar de ser aquilo que você tem que ser. Amém? Cuidado. Cuidado para você não deixar de ser aquilo que você tem que ser. Cuidado para você não perder a tua identidade. Cuidado para que o diabo não faça com que você perca a tua essência. Porque o que mais o diabo quer fazer é arrancar a tua essência. Esse é o ano que nós temos que ativar os nossos ministérios. Esse é o ano que o Senhor está ativando a nossa vida. Esse é o ano que o Senhor está nos ativando para sermos quem temos que ser. Então, cuidado, querido. Bota de novo na balança e vê se você é o sal, é lógico que é, e se você é a luz, é lógico que é. Então, veja aonde você tem que realçar e aonde você tem que brilhar. Brilhe diante dos homens. Brilhe para que se veja as boas obras. Uma outra questão eu coloco aqui é, estávamos ministrando a respeito da escola de profetas. Todo profeta, ele vai trazer uma atmosfera aonde a verdade se manifesta. Porém, o falso profético é tudo aquilo que se manifesta fazendo com que a mentira e o engano prevaleça. Então, quando você chega como luz de Deus, você chega como um agente profético. E tudo aquilo que está como más obras começa a ser exposto. Começa a ser exposto. E é muito interessante isso. Eu creio que vocês já passaram por isso, né? Pessoas que, por exemplo, sabem que você é um pastor, sabem que você é uma pessoa temente a Deus, quando eles estão fazendo algo de errado, eles falam, não, ó, gente, não faz isso aqui não, o pastor está aqui, gente, não, cuidado, né? Não vamos falar isso não, o pastor está aqui. Porque foi revelado que isso é mal. Por que eles não falam isso na roda de conversa? Porque ali é tudo trevas. Então, as obras estão sendo tudo escondidas.
Então, quando chega alguém que é luz, eles mesmos identificam do que estão falando, do que estão fazendo é errado. Não, não, não fala isso não, cara. Isso aqui é... Você vai falar isso perto do pastor? Não pode falar isso não. Mas por que eles não entendem que isso... Cara, se eu não posso falar isso perto do pastor, isso é errado. Isso é errado, eu não posso entrar nisso. Eles não falam. Mas quando chega uma luz, manifesta as obras más e boas. Então, seja sempre luz. Esse é um outro ponto que o Senhor Jesus está dizendo. Seja sempre quem você tem que ser e aquilo que nasceu para ser. Amém? Tudo aquilo que te impede de ser quem tem que ser abandonado. Todas as sujeiras nas lâmpadas. Imagina uma lâmpada toda suja, mesmo que ela brilhe, isso não demonstra. Imagina o sal sujo, ele não consegue ser quem tem que ser. Então, irmãos, que vocês possam, hoje, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor reative o chamado de vocês, reative a essência de vocês. O Senhor está dizendo exatamente sobre essência. Não deixe que a essência seja perdida. Amém? Você é luz, você é sal, você é quem traz sabor, você é quem realça as coisas e você é quem manifesta obras boas ou más. Ou seja, não é que você manifesta no sentido de fazer. Onde você chega, as coisas são expostas. Onde você chega, isso tem que ser brilhado diante dos homens. As pessoas têm que notar que eles estão controverso à palavra. Quando as pessoas do mundo se depararem com você, eles têm que notar que as atitudes deles desagradam a Deus. Mas como assim? Simples, porque vai ver em você a luz brilhando diante dos homens e isso constrange as pessoas. Amém? A gente só vai saber que está em trevas quando a gente se deparar com a luz. Eu creio que muitos já passaram por momentos de libertação. Muitos. Que de repente você tá, aí alguém ora, né, faz alguma coisa e dá, parece que sai um peso das tuas costas, assim, você fala, nossa, meu Deus, eu tô leve. Mas a gente não dava conta que a gente estava carregando esse peso. A gente só dá conta que estava com peso, que estava sendo, que estavam sendo escravizados quando fomos livres. Então, assim, essas pessoas também só vão saber que eles estão em trevas quando eles se depararem com luz. Então, volto a dizer, se aquilo que você está, aquilo que você foi chamado para ser, você não está sendo, você está sendo inútil no reino. Inútil. Não tem sentido. E não compensa o reino manter isso. Nossa, apóstolo, que palavra mais esquisita, né? Tá bravo hoje. Não, olha aqui. Olha uma parábola de Jesus. Você acha a parábola de Jesus, né? Jesus ele conta uma parábola a respeito de uma figueira que não dava fruto. Isso está em Lucas 13. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que esta ela ainda ocupando perdão, deixa eu voltar aqui. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurando frutos nessa figueira e não a acho. Podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela
e lhe põe estrumes. Se vier a dar frutos, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então veja que ele diz: olha, por que está aqui? Essa figueira está inutilizando a terra, gente. Sabe qual que é o problema? A gente não vê dois processos: novo convertido e velho convertido. A gente sempre, como velho convertido, ou seja, a pessoa mais antiga no reino, queremos ser tratado da mesma forma de um novo convertido. Irmãos, daqueles que estão começando na caminhada, há uma graça muito grande, há uma tolerância com a infrutificação. Veja que o Jesus, ele só mandou cortar depois de 3 anos. Primeiro ano? Não, beleza, primeiro ano. Segundo ano? Tá, é o segundo ano dessa figueira. Agora, terceiro ano? Também terceiro ano e ainda nada? Tá bom, eu vou esperar 4 anos. Você entendeu aqui? Quando você era um novo convertido, muitas coisas o Senhor dizia: não, é o primeiro ano, a pessoa está aprendendo. Aí é o segundo ano, é o terceiro. Não, não tem problema, é o terceiro ano. O problema é que a gente já está, não, mas já é o 40º ano, não tem problema, né? Infrutífero, já faz 70 anos, não tem problema. Não, querido. Passou uma temporada onde você já deveria dar fruto, o Senhor geralmente vai dizer isso. Para que está servindo você no reino? Você se tornou um sal sem sabor, você se tornou uma lâmpada sem brilho. Não compensa mais manter isso no reino. Essa é a parábola de Jesus. Para que eu estou mantendo essa figueira aqui, inutilizando a terra? Corta ela. Amém, queridos? Então, as nossas palavras aqui, como eu disse, é esse sermão voltando aqui a gente para aquilo que nós temos que ser. Então, em nome de Jesus, que você possa ativar e ser ativado, que você possa entender quem você é e que você possa crescer abundantemente, que tudo aquilo que você nasceu para ser, você seja. Você não será insípido e você não será trevas, mas você brilhará a luz de Cristo diante dos homens, para que as boas obras se manifestem e você dará sabor a esse mundo, você trará o sabor dos céus sobre esse mundo e você crescerá abundantemente. Amém? Pai, eu oro pelos meus irmãos, declarando que todo o sabor que está em ti seja manifesto sobre eles, para que eles possam, meu Deus, temperar esse mundo, para que eles possam ser o sinal da aliança desse mundo com o Senhor. E que a luz do Senhor, que brilha em nós, possa manifestar aquilo que está oculto, meu Pai. Que sejamos essa atmosfera profética no meio desse mundo, ministrando e ativando o Espírito da verdade. Eu abençoo os teus filhos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe ricamente.